Família, bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso para todo mundo. Deus abençoe muito minha família. Deus toque no coração de cada um com muito amor, muito carinho, muita paz. Vamos orar? Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem tocado meu coração e eu tenho podido sentir o teu verdadeiro e profundo amor por mim. Desde a minha infância, Pai, desde onde eu me lembro, o Senhor está sempre presente na minha vida. Eu coloco agora a minha família no teu altar, esse jejum que nós estamos fazendo de palavrão, 40 dias, Pai. Me perdoa, Pai, porque eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua força, eu preciso da tua ajuda, Pai, porque sem a tua ajuda é impossível conseguir. Obrigado por esse jejum que nós estamos fazendo também pela família, Pai. Toda a igreja está reunida, orando e clamando pela família, que está sendo muito atacada, Pai. Pai, hoje a minha cunhada faz uma cirurgia muito importante, uma doença muito grave. Minha esposa está um pouco debilitada, eu também estou. Mas a vida precisa seguir seu rumo, Pai, e nós precisamos ter fé e confiar em Ti, adorando, louvando, salmodiando, em tudo dando graça e glória, porque o Senhor precisa estar presente, nós precisamos testemunhar a Sua presença, Pai, e precisamos estar resplandecendo a Tua luz. Oro também por aqueles que estão adoecidos na minha família, Pai. Faz uma obra, Pai, faz a Tua obra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, bom, nós estamos entrando no capítulo 7, quando Estevão vai dar um testemunho fantástico. Ele vai rever toda a história, um negócio belíssimo. Mas eu quero chamar a atenção para vocês do relatório, o relatório que Lucas está fazendo para Teófilo. Tem muita coisa nesse relatório, muito importante, que a gente precisa refletir e comparar a história do passado com a história de hoje. Por exemplo, haviam muitas doações chegando para a igreja, né? Pessoas estavam vendendo tudo que tinha e estavam doando tudo para os apóstolos, para que todos pudessem ter como sobreviver, porque eles aguardavam Jesus para aquela época, eles entenderam que Jesus já ia voltar logo. Então havia muitas doações, eles aguardavam Jesus para voltar imediatamente. Muitos estavam se convertendo e voltando para suas cidades natais também, né? Eles estavam sempre a comunhão, a adoração no templo, junto, nas casas, nas sinagogas. As viúvas, né, que naquela época não tinha as pensões que hoje em dia nós temos, mas as viúvas, elas eram amparadas, né? Elas tinham o que comer, onde dormir, onde se vestir, elas eram amparadas com donativos. Muitos sinais e maravilhas estavam acontecendo, pessoas estavam sendo curadas, né, de forma milagrosa e maravilhosa. Muitos estavam se destacando, pois estavam cheios do Espírito Santo, como Estevão, né, Paulo, Pedro, Pedro, João. Muitos estavam fazendo muitos milagres, né? Muitas pessoas batizadas voltavam para suas cidades natais pregando o evangelho, falando das maravilhas. E chegando lá, aqueles que estavam ouvindo também queriam vir ver. Traziam seus doentes, colocavam até por onde os apóstolos iam passar, para que a sombra passasse sobre eles e eles fossem curados. O evangelho estava sendo pregado nas sinagogas, nas casas e em todos os lugares. Começou a incomodar os sacerdotes, porque até mesmo muitos sacerdotes estavam se convertendo. Muitos sacerdotes. E isso começou a incomodar o sumo sacerdote, os saduceus, os fariseus, né? Começou a ter conflito de judeus de fala hebraica com judeus de fala grega, por exemplo, porque o número de pessoas aumentou muito, eram muita gente,
E todos estavam ali porque tinha comida. Muitos seguiam Jesus por causa disso também, né? Jesus, inclusive, falou sobre isso. Começou a ter conflito dos apóstolos com os sacerdotes. Os apóstolos foram presos e eles falaram: olha, nós vamos pregar, nós vamos continuar pregando, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Começou a ter conflito. Começaram também a corrupção. A gente viu que houve suborno, houve falso testemunho, começou a haver corrupção, né? Isso tudo estava acontecendo em menos de 2 anos, muito menos do que isso. Apesar de tudo isso, sinais e maravilhas e curas em nome de Jesus continuavam a ser e a acontecer, e muitos ficavam impressionados e acreditavam. Hoje em dia a gente vê isso, curas em várias igrejas, curas em várias religiões. Aonde diz que estão curando, corre todo mundo para lá, leva seus doentes para lá, né? É compreensível isso. Agora também, a gente vai ler agora o capítulo 7 e nós vamos ver uma defesa de Estevão, aonde ele faz um resumo praticamente de toda a Bíblia no discurso de defesa dele. Vamos ler então capítulo 7 do relatório de Lucas, Atos dos Apóstolos. É o segundo livro que ele escreveu como relatório para Teófilo. O discurso de Estevão no Sinédrio. Sinédrio foi preso porque estava fazendo milagres maravilhosos, estava cheio do Espírito Santo. Então alguns judeus da sinagoga dos libertos subornaram pessoas para darem falsos testemunhos, e ele foi preso. Diante do sinédrio, do sumo sacerdote, Estevão faz a defesa dele. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui. Abraão não recebeu nenhuma herança, ele morreu antes. Não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse nem filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Tudo isso aconteceu. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este a 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Quem está assistindo à novela Os 10 Mandamentos, da Record, está acompanhando tudo isso. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento.
ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram, ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão, que havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do grande povo do Egito. Está se aproximando o dia em que a promessa de Deus de que Jesus vai voltar está para se realizar e vai se cumprir. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo, o faraó. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro, e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Deus envia anjo até hoje. Preste atenção. Preste atenção. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. O povo de Deus está sendo crucificado, está sendo enforcado, está sendo decapitado. Missionários estão sofrendo. Nós estamos orando, nós estamos clamando, os nossos filhos estão se prostituindo, se entregando às drogas. A corrupção está desenfreada nos nossos governantes. Nós estamos clamando, nós estamos jejuando, nós estamos orando e Deus está ouvindo o clamor das nossas orações. Jesus vai voltar. Preparem-se, arrependam-se, acertem seus caminhos, abandonem a vida de pecado, porque Jesus veio para trazer divisão. Com Jesus, vida; sem Jesus, inferno, morte. Vamos continuar. Verso 35. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus
para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto. As 10 pragas foram sinais e maravilhas. A abertura do Mar Vermelho foi um sinal e maravilha, maravilhoso. Moisés fez sinais e maravilhas. O povo viu. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seu irmão um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e que os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Deus levantou Jesus, seu próprio Filho, libertador. Ele veio para libertar os oprimidos. Ele veio para dar o ano da glória do Senhor. É uma maravilha. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses, que nos tirou do Egito. Não sabemos o que façam para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés estava 40 dias no Monte Sinai escrevendo as 10 palavras. 40 dias Moisés estava na presença de Deus. Ele resplandecia a glória de Deus. Nós estamos fazendo 40 dias de jejum pelas famílias que estão perdendo seus filhos, suas filhas para a droga, para a prostituição. Ontem apareceu na Band mulheres que estavam possuídas claramente por um espírito de prostituição, onde ela riava suas bermudas e ficava fazendo aquelas coisas. Quem assistiu o programa ontem sabe do que eu estou falando. Isto é espírito de prostituição, de corrupção, que está assolando as nossas famílias. Disseram a Arão: façam para nós deuses que nos conduzam. O povo está preferindo deuses para seguir, abandonando o Deus verdadeiro. Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. As pessoas estão celebrando, nós vimos o Círio de Nazaré, as pessoas estão celebrando deuses feitos por mãos humanas. Religião é problema de cada um. Eu estou lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Tem muitas religiões que seguem a Bíblia, mas não fazem o que a Bíblia manda, exatamente como os sacerdotes faziam naquela época. Eles louvam a Deus, mas adoram o diabo. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram um santuário a Moloque, como levantaram um santuário a imagens, e pessoas vão para lá. O santuário de Moloque e a estrela do seu deus Ranfã,
ídolos que vocês fizeram para adorar, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o seu modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa, o templo, né? É como construir uma réplica lá em São Paulo, o Templo de Salomão. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por homens, como diz o profeta. Deus não habita em imagens, em casas feitas por homens. Ele habita em fiéis adoradores, como eu e você. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo, adorando deuses. Sempre resiste ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram e eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, Jesus Cristo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Eles mataram Jesus Cristo. Se vocês que receberam a lei por intermédio de anjos não lhes obedeceram, a Bíblia falava o tempo todo de Jesus. Quando Jesus veio, os sacerdotes mataram Jesus, mataram os profetas, como nós hoje em dia estamos também cometendo os mesmos erros. Família, reflita sobre esse discurso de Estevão, reflita sobre o que estava acontecendo. As famílias viviam de cesta básica, doações, todo mundo só queria saber de doação, ninguém queria saber de trabalho, ninguém queria saber de obedecer, de andar com dignidade. As pessoas se multiplicaram muitos e a corrupção entrou no meio deles, promiscuidade no meio da igreja hoje em dia. Dinheiro, 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 adoração ao dinheiro, só é maravilhoso se tiver dinheiro. Não é isso que Deus quer. Jesus vai voltar, nós estamos clamando, e aqueles que estão seguindo deuses, adorando deuses, imagem feita por homens, adorando espíritos, que naquela época também acontecia isso, Deus está clamando no nosso coração: venham, voltem-se para mim. Eu sou o único verdadeiro, e nós estamos virando as costas para Deus. Pai, perdoa, Pai. Perdoa pela nossa cegueira espiritual. Misericórdia, Pai, pelos nossos pecados. Misericórdia pelas nossas fraquezas. Misericórdia, Pai, porque não temos sido dignos e honestos. Eu coloco a minha família no teu altar, Pai. Ajuda, Pai. Envia um exército de anjos para libertar minha família de toda a opressão do inferno, da corrupção e da maldade, do engano e da promiscuidade. Ah, Pai, da bebedeira, das drogas, Pai. Eu te clamo, Pai. Eu clamo do fundo do meu coração. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e agradeço. Amém. Bom dia, tenham todos um dia ótimo. Leiam a Bíblia. A Bíblia não tem erro, é palavra de Deus, não volta vazia. Leiam a Bíblia. Um beijo.